Olá, bem-vindos ao Aconchego Filosófico. Hoje nós vamos falar de ceticismo na Antiguidade. A palavra ceticismo vem lá da Antiguidade, do grego skepsis, e ela significa investigação, exame de alguma coisa. Atualmente, a palavra cético designa alguém que está só querendo duvidar de tudo e que não acredita em nada. Podemos afirmar que o ceticismo defende a ideia de que não devemos julgar coisa alguma, questiona tudo que lhe é apresentado e defende que a gente não deve ter nenhum conhecimento religioso, dogma ou mesmo metafísica. Portanto, se a gente tiver a fim de ser um cético, a gente vai chegar num estado chamado afasia, que consiste em não dar opinião sobre coisa nenhuma. Bom, assim a internet acaba, né? E assim, a partir de um estado de afasia, de não emitir opinião sobre nada, a gente chega num estágio de ataraxia, quer dizer, de total despreocupação, e só assim a gente pode atingir uma felicidade. Por isso que o ceticismo também pode ser considerado uma doutrina ética. Mas vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Pirro de Élida foi um filósofo que, junto com seu mestre Anaxarco, acompanhava Alexandre o Grande pelas suas expedições e conquistas. Eles andaram por todo o Oriente, pela Pérsia, pela Índia, e com isso o Pirro teve um grande conhecimento sobre o mundo e começou a duvidar se aquilo que ele aprendeu lá na Grécia era mesmo uma verdade única e possível. Nessa viagem, ele conheceu muitos outros sistemas políticos e com isso começou a questionar também a justiça e a verdade. Da filosofia oriental, o Pirro adotou uma vida de reclusão, uma vida pobre, uma vida bem simples, mas ele ganhou o reconhecimento do pessoal lá de Élida, que era a cidade dele, e ganhou tanto reconhecimento que foi inclusive considerado cidadão ateniense, uma grande honra para aquele tempo. Como era comum naquela época, e também porque não faria sentido, o próprio Pirro não deixou nada escrito sobre sua doutrina, até porque ele não tinha uma a ensinar, já que ele não acreditava que o conhecimento era possível. Então, o que a gente sabe sobre o que ele escreveu foram os escritos satíricos do seu pupilo Timon, o Silógrafo. Então vamos conhecer um pouco dos escritos de Timon, a começar pela acatalepsia, ou seja, a impossibilidade de conhecer a natureza das coisas. Daí se desprendem vários argumentos. O primeiro, que qualquer afirmação pode ser contradita por uma explicação igualmente válida. É necessário sempre preservar a suspensão do juízo, porque nenhuma afirmação é necessariamente válida ou inválida. Nenhuma é melhor do que outra. O resultado disso é uma implicação na vida real. Quer dizer, nada pode ser considerado um conhecimento verdadeiro. Então, o que resta ao homem é a ataraxia, ou seja, a despreocupação diante da vida. A impossibilidade do conhecimento, mesmo da ignorância ou da dúvida, levou a Pirro a recomendar que a gente se afaste dos problemas e preserve uma vida atarática. Quer dizer, a lição: não se envolvam em treta, fique na sua. Esse ceticismo drástico é a primeira compreensão de agnosticismo que a gente tem na história. Depois eu faço um outro vídeo só para falar de agnosticismo. O resultado desse tipo de comportamento a gente pode encontrar na doutrina tanto dos epicuristas quanto dos estoicos, grandes outras escolas helênicas importantíssimas. O caminho do sábio, então, para Pirro é se perguntar sempre três questões: do que as coisas são constituídas, como estamos relacionados a essas coisas e qual deve ser a nossa atitude em relação a ela. A primeira resposta do que as coisas são constituídas é que das coisas não conhecemos nada em si. Conhecemos apenas a aparência das coisas. Portanto, a gente não pode saber a natureza íntima de nada. Como nos relacionamos a essas coisas? Bom, as coisas aparecem de modo diferente para diferentes pessoas. E cada uma pode ter uma percepção do mundo que é muito distante do que a outra entende. Então fica um pouco difícil esses entendimentos se coadunarem. Portanto, quando eu explico uma coisa, é tanto possível quanto quando outra pessoa explica também, porque são apenas pontos de vista, não estabelecendo uma verdade definitiva. Quer dizer, a cada argumentação a gente pode contrapor outra igualmente verdadeira, ou sólida, ou mesmo, sei lá. Cada um pode dizer o que quer sobre cada coisa. Assim, para ele, a nossa atitude diante do mundo e das relações é que cada um pode pensar alguma coisa, e isso não tende a ser a verdade, são só meras opiniões. Daí,
Nossa atitude diante do mundo e da vida deve ser de suspensão de juízos. Nenhum conhecimento é possível, logo eu devo me calar. Não podemos ter certeza mesmo das afirmações mais triviais da vida. Assim, ele vai declarar que viver bem entre os céticos é viver da suspensão de juízos, ou seja, da epoquê, que significa colocar entre parênteses, suspender o juízo. É a atitude de não negar nem aceitar uma determinada proposição de juízo, algo totalmente diferente de dogmatismos, que aceitam qualquer proposição de juízo. Pirro era tão cético, que levou ele a agir de algumas maneiras meio loucas. Diz que certa vez o Anaxarco, o mestre dele, caiu dentro de um buraco e ele lá no estágio de ataraxia e despreocupação não fez absolutamente nada. Outro cético, que esse sim fundou uma escola, diferente de Pirro, que era radical e portanto não faria sentido ensinar nada em escola nenhuma, foi Carnédias. Suas ideias iam contra vários preceitos da época, principalmente os estoicos. Por isso que a gente diz que ele é o fundador do ceticismo. De fato, foi Carnédias que apontou o fracasso da metafísica, que não seria possível encontrar nenhum argumento racional razoável para os ensinamentos religiosos ou qualquer outra coisa que transcenda a materialidade. Em 155 a.C., Carnédias e outros filósofos da época foram até Roma levar os ensinamentos do ceticismo. Chegando lá, eles negaram os deuses, negaram as leis e com isso foram deportados para Atenas novamente. Realmente essa galera era bem radical e isso que tornava eles tão interessantes. Então, esses foram alguns céticos da antiguidade. Existiram outros muito importantes, mas no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre os céticos da modernidade, como Montaigne, Hume e vários outros que vocês podem escrever aqui embaixo, para que no próximo Aconchego Filosófico a gente aborde outro tema. Então não deixem de participar. Beijo, até mais! Do grego sex. Eu falei direito, sex. Saiu direito, sex. Não, skepsis, tá? Do grego, skepsis. Do grego, não consigo! E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar o que a gente publica por aqui.